Olá pessoal, começando aqui então mais um vídeo. É muito importante falar desse conteúdo, uma vez que ele vai ser o fundamento ou um subsídio para tudo que será discutido naquilo que geralmente é ensinado no segundo ano, na física. Então, as discussões feitas no segundo ano, elas necessitam de uma boa base de compreensão do que é a natureza atômica da matéria, porque todos os fenômenos que acontecem, eles dependem de uma interpretação do mundo microscópico. Então, vou fazer uma série de comentários a respeito aqui dos conteúdos. Peço que você se mantenha atento à discussão. Qualquer dúvida, deixe um comentário. A nossa discussão, portanto, ela começa com essa grande ideia de que os átomos são os blocos de construção da matéria, fazendo uma analogia com pequenos tijolos para se construir coisas, pecinhas de Lego para construir coisas ainda maiores. Então, os átomos eles desempenham uma função análoga, ok? São pequenas coisas das quais todas as outras coisas grandes são compostas. Então, os átomos eles são esses blocos de construção daquilo que a gente chama de matéria. Tudo que a gente vê, ouve, prova, sente, cheira no mundo ao nosso redor é feito de átomo. E aí, sapato, navio, rato, chumbo, pessoa, enfim, a mesa, o microfone, tudo aquilo que diz respeito e que é feito de matéria. O primeiro tópico, então, da discussão é sobre os elementos químicos. É uma discussão que é adjacente ao conteúdo da química, mas é importante a gente importar essa discussão para dentro da física. Toda substância simples, complexa, viva ou não viva no universo conhecido é formado a partir de uma reserva, de uma dispensa, contendo ali cerca de 100 elementos. Os átomos, sendo, portanto, esses blocos de que nós vamos constituir a matéria, então nós vamos ter que um material composto de apenas um tipo de átomo, ele vai ser chamado, portanto, de elemento químico. E aqui do lado a gente tem uma fichinha com o seguinte comentário. Se um átomo típico ele fosse expandido para um diâmetro de 3 km aproximadamente, o que daria aí um aeroporto de porte médio, o núcleo desse átomo seria do tamanho de uma bola de basquete. Átomos são, em sua maioria, espaços vazios. Então, até hoje, e hoje a gente está falando aqui no começo de 2026, 118 elementos químicos são conhecidos. E desse total, 92 eles estão presentes na natureza. A diferença, eles são produzidos em laboratório, são elementos artificiais, poderíamos assim dizer, ok? E eles demandam muita energia produzindo aí, e são produzidos em reatores nucleares. Esses elementos que são produzidos nesses laboratórios muito particulares, eles são instáveis e, portanto, radioativos. Se você quiser saber mais sobre radioatividade, assiste a sequência de conteúdos aqui desse canal. Para ocorrerem naturalmente em quantidades apreciáveis. Então, como eles são instáveis, eles não vão aparecer na natureza de uma forma considerável. Eles são bem rápidos, eles
podem aparecer e desaparecer muito rápido, mas dentro do laboratório a gente consegue ter medidas, observações desses elementos, mas na natureza não acontece. Mais de 99% da matéria da Terra é formada por cerca de uma dúzia desses elementos químicos. Os seres vivos, por exemplo, são compostos principalmente do oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e cálcio, e provavelmente você já deve ter se deparado ou já conhece esses elementos químicos. Oxigênio com a letra A, carbono com a letra C, o hidrogênio simbolizado com a letra H, o nitrogênio N e o cálcio Ca, beleza? Esses elementos químicos aqui, como todos os outros, eles estão presentes lá na tabela periódica, beleza? Aqui no comentário do lado da fichinha diz a seguinte ideia: assim como não possuímos os átomos em nossos corpos, nós não possuímos energia. Nós alugamos esses átomos e essas energias. Essa é uma ideia muito legal. Grande parte da energia que recebemos do Sol é eventualmente irradiada de volta para o espaço. Então, a maioria dos 16 elementos mais comuns na Terra é essencial para a vida. Eu não traduzo as imagens do material, né? Mas a gente tem aqui, ó, o alumínio, o cálcio, o carbono, o cloro, flúor, hidrogênio, ferro, magnésio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, silício, sódio, o enxofre e o titânio. O elemento mais leve de todos esses e o mais simples é o hidrogênio. Mais de 90% dos átomos do universo conhecido são hidrogênio. O hélio, ele é 2 átomos de hidrogênio juntos, ok? Ele é o segundo elemento mais leve. Compõe a maior parte dos átomos restantes do universo, embora seja raro na Terra. Os átomos mais pesados que encontramos ao nosso redor foram fabricados por reações de fusão nos ambientes quentes e de altas pressões das estrelas. Então, as estrelas, elas são grandes reatores, indústrias de átomos, no sentido em que essas estrelas vão pegar átomos de hidrogênio e de hélio e, através das reações de fusão, junção desses átomos, produzir outros átomos mais complexos. Elementos mais pesados que o ferro são formados quando estrelas gigantes implodem e depois explodem. Esse evento de implosão e depois explosão é chamado de supernova. Os elementos mais pesados são formados quando pares de estrelas de nêutrons, os núcleos superdensos das supernovas, colidem. Quase todos os átomos da Terra são remanescentes de estrelas que explodiram muito antes do sistema solar existir. Então, olha que interessante. Nosso corpo é formado por átomos que não é nosso, ou seja, é um empréstimo que a gente faz da matéria que existe no universo, assim como todos os átomos que compõem o nosso planeta. Eles são um empréstimo do universo para que se possa existir tudo que existe de matéria ao nosso redor. Continuando a discussão, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e os outros átomos que compõem o meu corpo e o seu se originaram no interior profundo de estrelas antigas que já explodiram há muito tempo. Então, há uma sequência de uma história desses átomos. Portanto, é interessante a gente pensar que esse átomo que faz parte agora da ponta do seu dedo,
da ponta do seu cabelo ou de qualquer outra parte do seu corpo, ele é um átomo tão antigo quanto a própria história do universo. Toda a matéria que encontramos em nossa vida diária, assim como a matéria do Sol e em outras estrelas, é composta de elementos químicos. 23% da matéria do universo é composta de uma matéria escura invisível. Astrofísicos acreditam que essa matéria escura é formada por partículas que ainda estão por ser detectadas, e uma vez que isso se fizer, revolucionará toda a física. Finalizando essa primeira parte da discussão, responda a essa pergunta: o que todas as substâncias têm em comum?